Então, vamos lá. Página 9, questão de número 1, falava o seguinte. Para desenhar um triângulo equilátero, na seção Dialogar e Conhecer anterior, da página anterior, foram traçados arcos cujo raio tinha medida da base. Explique por que o ponto de encontro entre esses arcos garante que os outros dois lados terão a mesma medida da base. Porque todos os pontos do arco estão à mesma distância do centro da circunferência. Assim, o ponto de encontro dos arcos dista, quer dizer, está distante, a 4 centímetros do ponto A e também a 4 centímetros do ponto B. Por que isso? Quando você faz A o centro ou B o centro, a distância entre os pontos vai ser o mesmo valor. Ok? Segunda questão. Ele pede você preencher, né? Complete o espaço a seguir para a construção de um triângulo retângulo de lados de medidas 3, 4 e 5. O primeiro passo que te dá é o seguinte. Coloque a régua, com a régua no exemplo, trace um segmento de reta de 4 centímetros e marque o ponto AB nas extremidades. Segundo ponto. Coloque a ponta seca do compasso no ponto A e trace um arco de raio que tem que ter 3 centímetros. O que eu mostrei na aula passada é que sempre a diagonal ali, ela que vai influenciar, vai ser o maior lado do triângulo retângulo. Hein? Não pode esquecer das aulas anteriores. Terceiro ponto. Coloque a ponta seca do compasso no ponto B e trace um outro arco que mede 5 centímetros. Porque se já tem uma base que é 4, e eu sei que meu triângulo tem que ter 3, 4 e 5 centímetros de lado. Então, se um lado é 4, vai me sobrar então 3 e o 5. 3 vai se representar a altura, no caso, desse triângulo, e 5 vai representar a inclinação, que é chamada de hipotenusa. Depois, marque o ponto C na interseção, quer dizer, no ponto de encontro entre os dois arcos, trace os segmentos BC e AC para formar um triângulo ABC. Então, vou esperar que você copie rapidinho. Então, agora a segunda questão, letra A, ele pediu que você desenhasse o triângulo. Então, seguindo os passos. AB tem, no caso, 4 centímetros. Peguei o compasso no ponto, botei a ponta seca em A, com abertura de 3 centímetros, fiz um arco. Depois, pulei para B, com abertura de 5, encontrei o ponto de encontro entre os arcos, que é o ponto C. Então, eu criei um triângulo ABC. Aí, letra B, ele faz uma pergunta. O triângulo que você acabou de construir é congruente ao do item B da página 7? Lembre-se, 2 polígonos são congruentes quando a superposição desses polígonos é perfeita, ou seja, quando os lados correspondentes e os ângulos são os mesmos. Então, sim. Se você observar na página anterior, também foi construído um triângulo retângulo que tinha dimensões 3, 4 e 5. As dimensões eram as mesmas. Letra C. Por que a intersecção dos arcos garante que a distância do ponto A e B em relação ao ponto C é igual à medida desejada para os lados do triângulo? Porque todos os pontos do arco possuem a mesma distância entre o centro da circunferência. Assim, um ponto de encontro dos arcos estará distante 5 centímetros de um vértice e 3 do outro. Então, no caso que nós fizemos, a distância vai estar 5 centímetros de B e 3 centímetros de A, que é o arco, é a distância AC e BC. Letra D. Esse procedimento pode ser repetido para construir qualquer triângulo existente, conhecendo-se os seus lados? Sim. Sim. Então, pois a construção pode ser repetida variando apenas a abertura do compasso. Tá? Então, você sabe que você pode construir qualquer triângulo nesse formato. Ok?
Na página de número 10, na questão 1, ela manda você fazer um trabalho, né? Uma verificação se é possível ou não você construir triângulos. Ele me dá 4 fichas. Ficha A, B, C e D. Cada ficha dessa contém 2 triângulos. Triângulo 1 e triângulo 2. Na ficha A, tem o triângulo 1, que tem 3 lados que medem 7 centímetros. Tem lados iguais. O triângulo 2, um lado mede 7 e os 2 outros medem 3 cada um. Na ficha B, o triângulo 1, um lado é 7, outro é 5, e tem um ângulo formado entre esses lados de 120 graus. No triângulo 2, tem um lado 5, outro 5, e tem entre eles um ângulo de 60 graus. Vamos continuar. Ficha C. Eu quero montar um triângulo, sendo que um ângulo dele é 30, o outro é 60 e o terceiro é 90. E o triângulo 2 tem 3 ângulos que medem 45 graus. E na ficha D, eu quero construir um triângulo que tem um ângulo mede 30, o outro 60 e o outro 3 centímetros. E o triângulo 2 tem 2 ângulos que medem 60 graus e o lado dele é 4 centímetros. Então, a letra A te pergunta se é possível construir os triângulos determinados pela ficha. Sim ou não? Na ficha A, o primeiro triângulo, de lado 7, 7, 7, é um triângulo equilátero. Tem os 3 lados iguais. Então, é possível construir qualquer triângulo equilátero. É possível. Já o triângulo 2 tem lados 7, 3 e 3. E o que nós vimos de uma teoria chamada condição de existência, que eu te mostrei em uma transmissão online, que a soma de 2 lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. Eu mostrei isso a vocês. Então, olha bem. Tem 2 lados que são 3. 3 mais 3 é maior que 7? Isso não acontece. Então, se isso não acontece, quer dizer o quê? Eu não posso construir esse triângulo. Então, na ficha A, o triângulo 1, por ser equilátero, eu posso construir. O triângulo 2, não posso construir porque a condição de existência não é perfeita. A soma de 2 lados é sempre maior que o terceiro lado. Isso não acontece ali. A ficha B agora tem o triângulo 1. Tem um lado de 7, um lado de 5 e um ângulo entre eles de 120 graus. É possível construir esse triângulo? Sim. Ele é um triângulo escaleno obtusângulo. Mas tem como você construir. E o triângulo 2, ficha B, tem 2 lados que medem 5 e um ângulo que mede 60 graus. Se você observa, se tem 2 lados iguais e um ângulo de 60 graus, é um triângulo, no caso, equilátero. Porque o triângulo equilátero vai ter lados iguais e vai ter ângulo medindo 60 graus. Então, no caso da ficha B, o triângulo 2 também pode ser construído. Então, na ficha B, eu tenho como construir os 2 triângulos. Na ficha C, o triângulo 1 tem 3 ângulos, 30, 60 e 90. É um triângulo retângulo. Mas ele pode ser construído? Pode. Por que ele pode? Porque a soma dos nossos 3 ângulos é igual a 180 graus. Lembra? Soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma é sempre igual a 180 graus. Então, na ficha C, triângulo 1, ele pode ser construído sim. É um triângulo retângulo. E o triângulo 2, que mede 3 ângulos que medem 45 graus, não pode ser construído. Por que não pode? Sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. No triângulo 2 da ficha C, vai medir apenas 135 graus. Então, por esse motivo, o triângulo 2 não poderá ser construído.
E, finalmente, a ficha D. O triângulo 1 tem um ângulo de média de 30, um 60 e um lado de 3 centímetros. Ele pode ser construído? Sim. Se você ver o triângulo 1, um lado é 30, o outro 60. Um ângulo é 30, o outro 60. Logicamente, o terceiro ângulo mede 90 graus. É um triângulo retângulo. Ele pode sim ser construído. E o triângulo 2? Dois ângulos medem 60 graus. Mas se os dois medem 60, o terceiro ângulo também mede 60. Porque os três ângulos juntos têm que somar 180 graus. No caso, ele é um triângulo equilátero. Sim, ele pode ser construído. Na letra B, cada componente do grupo vai escolher uma ficha e você vai tentar construir, no caso, montar os triângulos. Na ficha A, só dá para construir o triângulo 1, que ele é equilátero, o 2 não dá. Na ficha B, se constrói os dois triângulos. Na ficha C, só o triângulo 1, que é, no caso, retângulo. E na ficha D, se simula a construção dos dois triângulos, 1 e 2. Página 12, questão de número 1. Ele faz algumas perguntas com relação à propriedade dos ângulos de um triângulo. Ele fala o seguinte: qual é a menor medida possível para o terceiro lado de um triângulo? Essa medida varia de acordo com alguma coisa que você vai escolher para montar um triângulo, uma figura. Imagina que você pega alguns palitos e quer montar um triângulo. Então, o que você percebe? Você pode perceber que é uma relação de dependência na variação dos lados. Existe uma relação matemática, tá, que vai influenciar diretamente na construção de um triângulo. Então, não é qualquer triângulo que vocês vão conseguir consertar. Por isso que eu passei uma transmissão online falando sobre isso. Tá? Que até a terceira linha, que fala o seguinte: ó, estabeleça uma relação entre as medidas dos lados determinados e a maior medida possível de um terceiro lado. Olha bem, a menor medida possível deve ser maior que a diferença entre os lados conhecidos. Tá? Isso em relação a um triângulo, hein? Entre as medidas dos lados dados, e tem que ser maior medida possível, e a maior medida possível deve ser a menor entre a soma dos lados. Então, para você, imagine que você tem um triângulo, e você conheça, no caso, os dois lados desse triângulo, e quer determinar um terceiro. Então, existe na matemática uma relação entre isso. Tá? Isso é uma relação. Então, que relação é essa? A menor medida desse terceiro lado, o menor valor que ele vai ter vai ser a diferença entre os dois valores que eu conheço. E a maior medida vai ter que ser a soma entre esses dois lados. Isso é uma regrinha matemática. Aí ele pede que você preencha uma tabelinha, tem lá um fluxograma, que fala o seguinte: o usuário digita 3 números, A, B, C. Ok? Armazena os números digitados em ordem crescente, do maior para o menor. Aí ele continua. A soma de A, B é maior que C? Se sim, eu vou para o segundo passo. Se não, quer dizer o quê? Não é possível você construir um triângulo. Por isso que na questão da página anterior ele fala sobre isso. Mas se a soma A mais B ela é maior que C, eu continuo. Traço um segmento de medida A com extremidades de A em B. Um arco sai do centro de A e o outro sai de B. O ponto de encontro entre esses arcos
é o ponto C. Então, os pontos A, B, C são vértices de um triângulo com lados medindo A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo. Por que isso? Quando se fala em lados, eu posso pensar numa reta. E como se representa uma reta? Sempre por uma letra minúscula. Agora, uma analogia, né? Qual é a função de um fluxograma, no caso que ele me deu anteriormente? Determinar se é possível construir um triângulo conhecendo a medida dos seus três lados. Então, existe uma regra para que você possa construir um triângulo. A soma de dois lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. Se isso acontecer, eu posso construir um triângulo. Se não acontecer, eu não posso construir. Letra B. Preencha os espaços da tabela sabendo que as colunas representadas são etapas da construção de um triângulo. A primeira linha tem um lado A, que é 1, um lado B, que é 2, e C, que é 3. Comparação de valores. 1 mais 2 dá 3. 3 é maior que 3? Não. Se isso acontece, não tem que ser igual, tem que ser maior. Não é. Então, não é possível construir um triângulo com essas medidas. Apenas isso. Então, não tem como. Se você olhar a linha de baixo, o lado A é 4, B é 5 e C é 6. 4 mais 5 dá 9. 9 é maior que 6? Sim. Então, quer dizer o quê? Os pontos A, B, C são vértices de um triângulo de lado 4, 5 e 6. Então, na questão 1, letra C, ele pede que você construa um triângulo de lados 4, 5 e 6. Você pode pegar AC, um lado, a base 6 centímetros, então marca AC. Do vértice A, você com um compasso, você faz uma abertura de 4 centímetros. E do vértice B, C, você faz uma abertura de 5. Vai ser o ponto de encontro entre eles, formando o triângulo ABC. Na questão de número 2, ele fala o seguinte: é possível construir um triângulo de lados 15, 20 e 25? Justifique sua resposta. O ideal aí é comprovar o que eu mostrei a você anteriormente. As três possibilidades. Por exemplo, 15 mais 20 é maior que 25? Verdadeiro. 15 mais 25 é maior que 20? Verdadeiro. 20 mais 25 é maior que 15? Verdadeiro. As três possibilidades têm que ser verdadeiras para que você possa construir um triângulo, tá? Terceira questão, letra A. E me dá, no caso, terceira questão, exige se compor um triângulo usando palitos, que medem 9 e 12 centímetros. Termine letra A, a medida do menor lado possível. O menor lado possível tem que ser maior que a diferença entre os lados conhecidos. Então, 12 menos 9 é 3. Então, o menor lado tem que ser maior que 3. Letra B, a maior medida possível do terceiro palito. Então, a maior medida possível vai ser menor que a soma dos outros lados conhecidos. Então, 12 mais 9 é 21. Então, o maior lado possível tem que ser menor que 21. E a quarta questão. Se um triângulo é isósceles e possui um ângulo de 100 graus. Se ele é isósceles, tem dois lados iguais e um diferente. Então, vai ter também dois ângulos iguais e um diferente. E o ângulo diferente é 100 graus. Então, 180 menos 100 dá 80. 80 dividido por 2 dá 40. Então, quer dizer, nesse triângulo isósceles, dois ângulos medem 40 graus e um mede 100 graus.